Vamos iniciar o nosso estudo. Para o estudo de hoje é o capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos. Vamos à leitura. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Aí nessa introdução do capítulo 3, nós temos a velha questão do dia de sábado, que era observado pelos judeus por causa da lei de Moisés. E a observação do sábado, ela era levada a excessos pelos judeus. E nos nossos dias também ainda isso acontece. Algumas igrejas que observam o sábado, elas levam esta observância a um excesso. E nós precisamos respeitar esses que observam o sábado, mas ensinar que na igreja de Cristo é desnecessário observar um dia específico para adorar o Senhor. Vamos lembrar de uma passagem em que Jesus disse que nós precisamos adorar a Deus de uma forma diferente. Que passagem que é? A passagem da mulher samaritana, em que ela indagou o Senhor sobre o local de adoração. Ele disse que Deus estava procurando quem o adorasse em espírito e verdade. Isso quer dizer que no nosso dia a dia é preciso colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido com a palavra do Senhor. Todos os dias para nós devem ser dia de adoração, porque a adoração não se faz dentro da igreja apenas, não se faz no monte, em um lugar específico, mas deve ser feita em todos os lugares, na nossa vida diária, no nosso ambiente de trabalho, na rua, na vida familiar, em todas as coisas que nós formos fazer, nós precisamos refletir em nós a luz do Senhor. Eu estava conversando com a irmã antes da pregação e dizia a ela da maneira como eu procurei me esforçar para corrigir os áudios que a gente gravava aqui na igreja, no começo. A gente percebe quando grava a nossa voz que a gente fala muitas coisas erradas. E tivemos que nos empenhar para isso. Depois, quando começamos a gravar os vídeos, já vimos a necessidade de corrigir a nossa postura. Isso por quê? Porque o homem que serve o Senhor e a mulher que serve o Senhor deve sempre ter no seu coração, na sua mente, de que nós refletimos a luz de Deus. Os nossos gestos, a nossa maneira de falar, os costumes, as expressões, as palavras diárias que saem da nossa boca, precisa refletir o bem, precisa refletir o amor, as coisas de Deus. Nós temos que ser naturalmente pessoas sensatas, para que o inimigo não tenha do que nos acusar.
Cada um de nós que servimos o Senhor, precisamos nos empenhar sempre em corrigir a nossa vida. Como é que eu me visto? Eu me visto de maneira a não envergonhar o Senhor? Não é necessário que a gente diga o que você pode e o que você não pode vestir. Isso é desnecessário. É uma falta de coerência alguém dizer se a mulher pode ou não pode cortar cabelos, usar calça comprida. Essas coisas não fazem parte do evangelho da salvação e da graça de Deus. Porque cada homem e mulher deve saber o que bem fazer das suas vestimentas e do seu corpo. Espera-se no Espírito Santo que cada um tenha a luz do Senhor. Se não for assim, morrendo o orientador, acabou a orientação. Não é? Nós temos que saber como nos portar em qualquer lugar onde nós estivermos, sempre lembrando que nós somos crentes a toda hora. Amém? O Senhor estava diante dos seus interlocutores, aqueles que o acompanhavam frequentemente, não para aprender, mas para questioná-lo. Eles queriam pegar o Senhor transgredindo alguma regra, porque esses fariseus, eles eram homens da lei. Hoje nós temos ainda, infelizmente, essas criaturas por aí, que tem lei para tudo, né? Não pode isso, pode aquilo, não pode, isso está errado. São os acusadores. A igreja de Cristo não é assim. E eles ficavam atrás do Senhor para tentar pegá-lo em alguma contradição e ter do que acusá-lo. E aquele dia era sábado. E o Senhor na sinagoga, entrando, ele viu que havia por ali um homem com a mão ressequida. A mão mirrada era uma mão seca. E ele sentiu, o Senhor sabia do pensamento de todos os que estavam ali diante dele. Ele viu que os fariseus estavam preparados para ver se ele faria alguma cura naquele dia que era sábado, e dizer que ele estava contrariando a lei de Moisés. E o Senhor ficou indignado com a dureza do coração desses homens. Aqueles que observam a lei, aqueles que acusam, aqueles que querem governar a vida das pessoas sem ter este direito, eles acabam ficando enfermos de uma grave doença, que é o endurecimento do coração. Um coração duro não percebe o sofrimento alheio. Aquele homem estava ali com a mão ressequida, e eles, embora fossem homens religiosos, eles não tiveram compaixão daquela criatura. Eles não se colocaram no lugar daquele homem que estava sofrendo com esta mão aleijada. Jesus ficou indignado com a falta de sensibilidade, diríamos na linguagem moderna. Ele chamou o homem para perto dele e o curou. Antes, ele disse: não é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar. Em outras passagens, ele disse: se uma ovelha sua cair num buraco, não vai tirá-la de lá porque é sábado. E afirmou que o Filho do Homem era Senhor do sábado. E para deixar claro, ele disse ainda que o sábado foi feito para os homens, e não os homens para o sábado. O que quer dizer isso? Que os homens não têm necessidade de se sujeitar a um determinado dia, para coisa alguma. Veja a doutrina ensinada por Jesus, pelo Filho de Deus. É uma doutrina de libertação, irmãos. Nós temos que nos libertar das peias desse religiosismo irracional, ouvindo a doce palavra
do Filho de Deus, do Cristo de Deus, o Messias esperado. Amém? Ele disse ao homem: estende a tua mão. E a mão do homem foi restituída sã como a outra. Esse milagre é um milagre que só Cristo fez. Não vemos milagres desse tipo em nossos dias. Os fariseus, os herodianos, que eram do partido político de Herodes, eles, mesmo diante deste sinal de que ali estava o Filho de Deus, eles não se converteram, eles não o glorificaram, eles saíram da sinagoga para se reunir e ver como poderiam matar o Senhor. Percebe, irmãos? Os fariseus tinham poder religioso nas mãos. Era o partido religioso mais forte. Poderiam acusar quem eles quisessem. Os herodianos tinham poder político na mão. Político. O que eles disseram? Se esse homem fez este sinal, ele pode tomar conta do mundo. Ele vai tirar o nosso poder. Feriu interesses religiosos e políticos. Saíram dali já preparados para matar o Senhor. Como é que nós vamos fazer para dar fim a este homem? Ele é um risco para os nossos interesses. Tá bem? Não basta estar na igreja. É preciso ter o Espírito Santo. Senão, nós cometemos crimes. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar. Os irmãos me acompanhem, versículo 7. E seguia uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto deles, por causa da multidão, de maneira que ele não fosse oprimido. As pessoas se atiravam diante do Senhor, se atiravam nele, e elas ficavam sabendo do poder que ele tinha para mudar as vidas, para curar enfermos, para libertar endemoniados, e grande multidão vinha para serem beneficiadas, né? Para serem ajudadas. Nós vimos na visita do Papa recentemente, o Papa Francisco, o povo se atirando no carro dele, mesmo correndo o risco de serem atropelados, queriam tocar no Papa. E olha que ele não faz milagres, como fazia Jesus. Então, Jesus disse: olha, deixa um barquinho no jeito aí, né? Para que, se eles vierem nos oprimindo, a gente entre no barco e escape pelo mar, pelas águas. E até exagerava nos cuidados, né, às vezes, não deixando os necessitados se aproximar dele, né? Também é o excesso de zelo, mas era compreensível, porque eles viviam em perigo constante, né? E como disse a irmã Marilda, onde ele andava sempre uma multidão atrás dele. A mulher do fluxo de sangue, ela, para poder chegar no Senhor, ela deve ter empurrado muita gente, né? Que estava gravemente enferma. Não incomode o Senhor. É um zelo até compreensível, mas que chegava até o excesso. E o Senhor os repreendia quando isso acontecia. É importante que a gente veja todas essas passagens ao ler o Evangelho, a gente se transportar para aquele momento, para ver como as coisas aconteciam.
Isso nos instrui bastante e nos faz viver aqueles instantes. Isso é bom, porque nos liga ao Espírito Santo. Tá bem? Por isso que o homem de Deus, a mulher que anda nos passos do Senhor, tem que ter intimidade com a Escritura. Vamos lá, olha. Nós vemos no versículo 11 uma referência aos espíritos imundos que vinham correndo e se prostravam diante do Senhor e clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. Até os demônios reconheciam que ele era o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava para que não manifestassem essas coisas. Por que Jesus não queria que dissessem essas coisas? Porque os judeus esperavam um Messias que seria um líder político, não um líder somente dos céus, mas que viesse para promover uma revolução. E se eles anunciassem que o Messias havia chegado, o ministério do Senhor estaria em perigo. O Senhor, ele sempre disse: olha, não digas nada a meu respeito. Ele deveria ser crucificado no momento que Deus tinha escolhido para isso. Como o Senhor tem a hora certa para dar cumprimento a todas as coisas. Por isso o Senhor ameaçava os demônios e diziam para que eles não dissessem que ele era o Filho de Deus. Tá bem? Isso é bom ficar claro no nosso coração, porque há outras passagens também que ele repreende as pessoas que eram curadas. Ele diz: não anuncie que sou eu. E é esquisito, porque o Senhor não gostaria que todos soubessem que era ele. A questão era mais uma questão política, uma questão prática. A partir do versículo 13, nós temos a escolha dos apóstolos. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Esses filhos do trovão aqui são aquelas personalidades inquietas, né? Aquelas pessoas que estão sempre assim querendo fazer as coisas e tal. Então eles eram um pouco agitados, né? Não para o lado ruim, mas eles eram pessoas animadas para fazer o que fosse necessário. Daí Jesus disse a eles que eles eram filhos do trovão, né? Pôs o nome deles de Boanerges. E a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Jesus tinha um problema com a família dele, os conhecidos, os amigos, porque ele era uma pessoa diferente de todas as outras. E ensinava doutrina que ninguém nunca tinha visto. E ao ver o alvoroço todo em volta do Senhor, eles pensaram que o Senhor tinha perdido o juízo, o Senhor tinha ficado fora de si. A passagem é repetida logo à frente aqui, nós vamos ver a razão desta situação. Mas não devemos condenar a família de Jesus. Nós sabemos que os seus irmãos depois se converteram e sabemos do papel da sua mãe. E temos que entender que eles, quando o Senhor começou o ministério, aos 30 anos, ninguém sabia de nada até então. E tudo era muito novo. E até certo ponto esplendoroso e violento.
Ninguém levantou tantos inimigos como ele, por causa do reino. E a família dizia: não é possível, ele deve ter ficado doente. Alguma coisa está acontecendo. Então nós temos que compreender isso. Talvez se nós estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Bem? Os escribas, versículo 22, que tinham descido de Jerusalém, eles diziam uma coisa bastante esquisita. Eles diziam que Jesus tinha Belzebu, que é o príncipe dos demônios, e por isso ele expulsava os demônios. Eles diziam que Jesus tinha com ele o chefe dos demônios. Muito sério isso, porque ele explica: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino virar-se contra si mesmo, esse reino não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Versículo 26. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, ou não pode subsistir, antes terá um fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Jesus diz: olha, para expulsar o demônio, alguém tem que ter a autoridade de Deus, que amarra as mãos do demônio e tira o demônio da vida daquela pessoa. E este dom de expulsar o demônio, ele é dado a todos nós. Mas nós não precisamos ir num lugar onde alguém está possuído. Vamos trazer esta situação para a realidade da igreja. A maioria das igrejas não tem pessoas possessas. Tem algumas igrejas por aí que o pessoal vive caindo para o chão, mas eu acho que nem deveria chamar de igreja, são seitas, que envolvem lá com os espíritos malignos. Isso não é da igreja cristã. A igreja cristã, ela não tem manifestações de demônios, a não ser em algumas situações específicas. Mas a igreja cristã tem espíritos que habitam nas pessoas. Em que sentido? Espíritos que eu estou dizendo aqui, não é um espírito de um morto, não é a alma de um morto, mas é uma situação de coisas que está estabelecida no coração de irmãos dentro da igreja, e que foi colocada ali pelo diabo, pelo inimigo, pelos espíritos mentirosos. Esse estado de coisas que faz a pessoa ter um determinado comportamento que não agrada a Deus, é um espírito. Os irmãos percebem? A palavra espírito significa isso. É movimento, ação. E nós podemos afastar este mal das pessoas pela autoridade que o Senhor nos deu, como servos da sua casa. Veja que ele credencia aqui os seus apóstolos para que ele afaste os demônios e para que eles curem as enfermidades. São duas coisas que a igreja pode fazer. Mas não entenda que expulsar demônios e espíritos como se fosse uma coisa sobrenatural. Eu preciso ver alguém possuído do demônio para expulsar e mostrar que Deus está comigo. Não, irmãos, esse não é o grande milagre. O grande milagre é transformar a vida das pessoas que estão fazendo coisas que não convêm. Através da oração, através da nossa autoridade que o Senhor nos concede por sermos servos e servas da sua casa. Esse é o exercício do nosso sacerdócio, que todos podem colocar em prática, onde estiverem, não precisa estar na igreja. Nós somos todos iguais nesse sentido, irmãos. Quantas pessoas vivem pedindo aos pastores para orar por elas e para fazer coisas que elas poderiam fazer? Não fazem porque não estão ainda com o Senhor. Mas estando com o Senhor, você pode. Alguém está doente? Ore. Nós temos um poder para curar as enfermidades que vocês não podem nem imaginar, irmãos. Mas não fazem. Por quê? Porque se diminuem.
Os crentes costumam se diminuir. Ah, mas eu não sou nada. E o Satanás fica do lado, falando que você não é nada mesmo. Entendeu? Ah, eu acho que eu não sou suficientemente preparado para isso. E o Espírito ali do lado, falando para você, não é mesmo, você não deve fazer esta obra. Deixe esse sujeito doente. Veja a sua obra do diabo, como ele é mentiroso, irmãos. Deixa ele doente, você não é preparado, não. Aí ele vem com outra história também, ele merece passar por isso. Esse sujeito é pecador, olha, ele vive no pecado, ele não merece ser curado. Ele está colhendo o que ele plantou. Já viu isso, irmãos? Isso é da lei, isso não é do Evangelho. Jesus, por acaso, entrou na tua vida te julgando, te perguntando o que você tinha feito? Ele não chegou para você, olha Jorge, o que você fez de coisa errada? Não, você veio para a igreja, o Senhor disse, seja bem-vindo Jorge. Você crê em mim? Eu creio. Então entra na minha casa, vem me servir. Assim a gente deve fazer também. Alguém está enfermo? Ore. Sem estardalhaço, né? Não é necessário fazer estardalhaço. O Espírito não cura por espetáculos. A pessoa está enferma, fecha a porta do quarto, pede para alguém ficar junto para ajudar, e você clama ao Senhor, impõe a mão sobre a pessoa enferma, ora, e pede ao Senhor que a cure. Não que a julgue, mas que a cure. Você vai ver coisas maravilhosas acontecerem. Não se diminua, não se ache pecador, porque nós somos mesmo. Ora, mas eu me acho muito pecador. Ótimo, procure emendar-se e vai servir o Senhor. Mas eu posso? Pode. Você pode fazer se crer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Larga de lamentar, larga de chorar na igreja, larga de ficar para os cantos, vai servir o Senhor, faça a boa obra. Não pergunte se você é capaz. Quem capacita a nós é o Espírito Santo. Amém? Faz isso, dá tudo certo. Sim, sempre sabendo que a oração é o mecanismo, né, que faz agir o Espírito Santo. Tá bem? A oração é a ferramenta que atrai o Espírito Santo para fazer a obra. Nós vamos subir a Deus para pedir a cura, vamos subir a Deus para pedir a expulsão de um mal que está na pessoa, um comportamento ruim. Nós vamos subir a Deus de que maneira? Através da oração. A oração é o poderoso recurso que nos põe diante do Pai. Isso Jesus coloca em várias passagens e mostra que ele mesmo orava com frequência. E foi por meio da oração que ele se fortaleceu e por meio dela ele nos concedeu dons, mandando a nós o Espírito Santo a partir de Pentecostes e autoridade para expulsar as enfermidades e os espíritos malignos. Sejam eles espíritos de mortos ou não. Existem dois sentidos na Escritura, tá bem? Fala-se mais desse espírito que eu estou dizendo, que é de comportamento, de conduta. São condutas nocivas colocadas por alguma razão pelo diabo na vida daquela pessoa. Isso pode ser tirado da sua vida por intercessão. Tá bem? Sejam intercessores. Todos nós podemos, faça isso. Ore bastante para que tenha condições favoráveis para esta boa obra. Uma igreja que ora é uma igreja firme. Vamos seguindo com a ideia seguinte, que é do pecado contra o Espírito Santo. Jesus fala sobre o diabo, que ele não pode voltar-se contra si mesmo, porque Jesus expulsava os demônios. E ele diz que ninguém pode expulsar alguém se não tiver autoridade para isso, for mais forte que o valente. Ele entra na casa do valente, amarra suas mãos e tira os seus bens. Quem são os bens que estavam nas mãos do valente? Quais bens estavam nas mãos do valente? Nós, né? Amém. Nós estávamos nas mãos do diabo, que é o valente. Aí o Senhor entrou lá, amarrou as mãos dele e tirou-nos das mãos dele, roubou-nos do diabo.
Alguns crentes usam a palavra saquear, né? Saqueou os infernos, tirando a nós das mãos do maligno. Tá bem? Esse é o que Jesus fez, essa é a boa obra que o Senhor realizou para a nossa salvação e a salvação de todos aqueles que creem. E Jesus diz o seguinte, olha, a partir do versículo 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque eles diziam que Jesus tinha um espírito imundo. O que é pecado contra o Espírito Santo? É dizer que um homem de Deus tem um demônio, porque ele está falando coisas que me fazem mal, que tiram o meu poder, que diz que eu estou fazendo coisas erradas. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Dizer que uma pessoa está com o diabo é uma coisa grave. Isso é pecar contra o Espírito Santo, irmãos. Eu tenho recebido algumas cartas da rádio que me perguntam sobre pecados cometidos. Olha, eu vejo pessoas muito atormentadas porque estão em comunidades que se orientam pela lei. Eles cometeram adultério várias vezes e viveram desonestamente. Há casos de pessoas que tiram dinheiro de empresa onde eles trabalham. Escrevem para a gente perguntando, será que eu tenho perdão? Mas é evidente que tem, se você se arrepender. E não pecar mais. Para que coisa pior não te aconteça, dizia Jesus. Todos os pecados e blasfêmias, o que é blasfêmia? É ofensa, ofensa. Todos os pecados serão perdoados e blasfêmias serão perdoados, não importa. Mas quando você ofende o Espírito Santo, por quê? A obra de tirar o mal de alguém é obra do Espírito Santo. Você está louco? Você vai dizer que aquilo é uma obra do Satanás? Quando o Espírito sai, não é a gente que tirou. É o Espírito Santo de Deus que veio e disse ao Espírito, sai. E o Espírito saiu. Ele não tem como ficar. É ordem de Deus. Agora você vai lá e diz que aquela obra do Espírito é do Espírito de Satanás? Esta ofensa não é perdoada. Está bem? Porque é uma grande obra. Você tirar o mal de uma pessoa, tirar uma doença de uma pessoa, é uma grande obra. Nós não podemos dizer que o espírito mal faz obras para o bem. Senão ele estaria dividido. Estaria dividido, a casa dele ruiria. É isso que Jesus quis dizer. Para concluirmos o capítulo 3, diante de toda essa situação constrangedora, porque a situação era constrangedora, chegaram lá fora os parentes do Senhor. E pediu para que alguém lá dentro o trouxesse. Mandaram chamar o Senhor. A multidão estava sentada ao redor dele, ouvindo as suas pregações, e disseram-lhe, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele respondeu, esta passagem aqui belíssima, no ponto de vista do Espírito. E no ponto de vista do homem, é ofensiva. E da lei. Porque nós não podemos desonrar pai e mãe. Ele disse, quem é minha mãe e os meus irmãos? Olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Dá para entender? Família carnal e família espiritual. Frequentemente a nossa família carnal não é a espiritual. Tem muitos familiares nossos que nós gostaríamos de ver na igreja, mas que não se interessam pelo Senhor.
E quando nós estivermos na vida eterna, onde eles estarão? Quem estará conosco lá na vida eterna? A nossa família espiritual, que é a família de Cristo. Amém? Isso não quer dizer que a gente não valorize os nossos irmãos consanguíneos, que a gente não honre, que a gente não respeite, que a gente não ame, que a gente não assista. Todas essas obras fazem parte do nosso amor e é da gratidão que nós temos por aqueles que nos trouxeram ao mundo, que nos criou, que nos deu oportunidade de vida. Nós os honramos, nós os respeitamos, mas estes laços nem sempre são os laços eternos. Bom seria que fosse, não é? Que nossos parentes estivessem todos aqui ouvindo esta pregação. Que as bênçãos do Senhor estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Irmão Sidney, ora para encerrar, por favor. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por este dia, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, podendo ouvir essas palavras que nos consolaram, essas palavras que edificaram as nossas almas, Senhor. Este último versículo do estudo de hoje, onde a palavra nos diz que qualquer que fizer a vontade de Deus, este será irmão de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, que nos ajude para que possamos fazer a tua vontade, Senhor. Porque o nosso desejo é sermos irmãos de Jesus. Nosso desejo é estarmos com o Cristo quando daqui partirmos, Senhor. Nosso desejo é ser o servo fiel de Jesus. Porque Ele também disse que onde Ele estivesse, ali estaria seu servo. Que possamos guardar firme em nossos corações esta palavra, Senhor. Que possamos ter esta palavra em nossos corações com gravidade, para que, se queremos estar junto do Senhor, se queremos estar participando do reino dEle, do reino celestial, que possamos ser servos fiéis e crer em tudo aquilo que Ele nos diz, tudo aquilo que Ele nos deixou. Que nossos familiares, como disse o pastor ainda, possam também receber essa palavra. Aqueles familiares que hoje não estão aqui, Senhor, que o Senhor possa o abençoar, que possa dar a eles também ocasião de arrependimento, para que eles possam participar juntos, todos nós, Senhor, do reino eterno. Que Ele nos abençoe a todos e nos dê uma semana de trabalho, uma semana gloriosa, Senhor, para que possamos servir uns aos outros em amor em Cristo. Que Ele nos abençoe a todos. Amém.